Eu vou iniciar aqui a apresentação finalmente, né? Depois de tanto atraso. De novo, para quem entrou depois, peço desculpas, né, pelo atraso. Possivelmente eu vou ter que dar uma parada na reunião eventualmente para receber o pessoal que está entrando um pouco atrasado por causa dessa questão da gente ter iniciado agora fora de horário mesmo e da internet está bastante lenta. Então eu estou tentando fazer o possível aqui para a gente não abrir muitas janelas. Então, com isso, né, para não sobrecarregar a internet e ela começar a falhar, eu vou ter esse probleminha aqui de ter que ficar autorizando quem chegar atrasado. Então, se eu parar a apresentação é por causa disso. Mas vamos lá. Bom, a proposta nossa com esse trabalho é exatamente falar de você, né? Você individualmente, você como pessoa nesse mundo caótico que a gente está vivendo, mas também você como pessoa fora do caótico. A gente está se atropelando muito. Hoje está bastante na moda, né? Eu até brinquei ontem, que parece esse título, né, da aula de hoje, parece que a gente vê um coach, né, de terapias voltadas para as dificuldades que a gente tem de convivência, de cotidiano. Mas, na verdade, assim, apesar, né, de que está na moda e a gente tem vários, realmente, coaches aí trabalhando com essas questões, o fato não é a moda em si, né, que é a grande questão. É o momento que a gente está tendo de falar mais abertamente de nós, né, nós como indivíduos cheios de emoção, cheios de reações ao mundo, e isso traz uma oportunidade única, porque até então o que a gente mais vê é a negligência, no sentido de a gente não pode parar para se ver, né? A gente não, quantas vezes você para, se olha no espelho e conversa com você mesmo? Você realmente é capaz de fazer isso? Né? Eu sempre digo, quando eu não estou bem, eu olho para mim diante do espelho e pergunto, Maíra, como você está? Sabe, eu tenho profunda dificuldade de falar isso, essa simples frase. Mas exatamente por quê? Porque a gente está pegando todo o sentimento da nossa volta, então é hora da gente falar disso, e essa aula de hoje, ela não vai ser, como é que eu posso dizer? Ela não vai ser muito emotiva, mas ela vai ser bem prática para vocês entenderem um pouco mais, né, de como que vocês são. Então, o primeiro questionamento aqui que a gente vai ter é exatamente quem é você. Né? Você parou para se perguntar quem você é? Quais são as suas opiniões, quais são os seus modos de ver o mundo, de ver as pessoas em volta. A gente pensa muito pouco sobre quem nós somos. Né? Nós pensamos muito em como o outro é, nós perdemos um tempo enorme de nossas vidas vendo notícias de fofoca que às vezes a gente nem quer ver, né? Que chega até a gente pela televisão, pelo colega, pela pessoa lá no Instagram, no Facebook, e a gente não presta atenção em nós mesmos. A gente não faz ideia de quem a gente seja. Aquela incapacidade, né, de pensar no ser individual, eu. Quem sou eu? Então, para falar um pouco de quem é você, primeiro eu vou abordar algumas questões aqui que dizem respeito a exatamente como o nosso cérebro, como o nosso organismo se enxerga e lida com as emoções. Vou invadir a parte biológica. Eu acho que muitos de vocês vão aprender coisas novas aqui e que vão ser bastante úteis lá na frente e até nesse exato momento que a gente está vivendo, ok? Então, olha só, para falar de quem que a gente é, nós temos várias coisas aqui que poderiam ser faladas. Não é a minha área, né? Não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou de área que trabalha com a parte da mente, mas algumas coisas a gente consegue aprender sobre si mesmo e conseguir ensinar para o outro. E o que eu aprendi nos últimos tempos é que nós somos formados pelas três coisas aí, né? Que seria o temperamento, que é uma coisa que você nasce, você é desse jeito e ponto final. E, né, lógico que a gente molda isso. Então, por exemplo, eu sou muito tímido, mas ao longo, né, da sua vida você vai aprendendo a desenvolver as relações pessoais e diminuir um pouco essa timidez, mas é o seu temperamento. O caráter já é uma coisa que você aprende um pouco do meio que você está, lógico, você absorve da cultura à sua volta, né, de como que as pessoas se comportam à sua volta, de como você é cobrado também pelos seus pais, pessoas com quem você convive. Então, todos os ensinamentos que você vai agregando para a sua vida, eles vão, né, obviamente, fazer parte ali da construção do seu caráter.
Então, ele já é uma coisa que não é inata, né? Você não nasce com ele, você desenvolve e constrói ele ao longo da sua vida, principalmente, né, nessa fase da infância e da adolescência que boa parte dos nossos alunos aqui estão vivenciando. E a outra coisa é a personalidade, mas a personalidade, na verdade, ela é o conjunto disso tudo isso. Então, ela vai pegar lá o seu temperamento, com o qual, né, você nasceu, que vem dos seus genes, vem de coisas herdadas, vai juntar com o seu caráter, né, que você aprendeu, as interações que você teve, e vai desenvolver a sua personalidade, que seria realmente quem você é. E aí você vai ter uma diferença enorme, que eu queria muito pontuar aqui com vocês, que é personalidade não é a mesma coisa de, para a gente falar aqui, de momento seu ali que você tem um comportamento específico. Então, a personalidade, às vezes a pessoa está mais triste, está mais abatida por um período. E aí a pessoa não é, muitas vezes, assim, né? A pessoa está vivenciando um momento. E isso aqui a gente tem que levar muito em consideração para a temática que a gente vai estar falando. Eu vou voltar nisso já já. Permitir. Mas esse conjunto, né, de coisas que formam a sua personalidade, ele vai depender, lógico, de o que você está vivenciando ali, como é que está o mundo à sua volta, como ele é fundamental. Então, existem trabalhos, pesquisas desenvolvidas com muitas pessoas, né, mostra grande pessoas mundo afora, em várias situações diferentes, que mostram que o ambiente ele está muito relacionado à forma como a pessoa enxerga o mundo em volta dela. Então, por exemplo, quando você vive num ambiente desorganizado, você vive, por exemplo, num bairro que tem muito lixo na rua, muitas janelas quebradas, pichações, as coisas deterioradas, você tende a ser também mais desorganizado com as coisas da sua vida, você tende a jogar mais lixo na rua também, você tende a manter aquele ambiente, né, tão deteriorado quanto ele te mostra ser, por exemplo. Então, inclusive, as pessoas tendem a ser mais predispostas ao vandalismo, a roubo, essas coisas, quando estão num ambiente que oferece esse tipo de estrutura em volta. Quando o ambiente é mais organizado, o ambiente é mais limpo, tudo isso impacta positivamente o cérebro da gente. Então, o ambiente em volta, ele é fundamental. E aí a gente vê grandes mudanças. Então, por exemplo, quando a gente entrou nessa pandemia no ano passado, mudou completamente. A gente passou a ficar preso dentro de casa. As casas que muitas vezes eram dormitório, né? Uma coisa que você ia só para dormir, ou só num período curto do dia, de repente virou uma prisão, né, entre aspas, ou até sem as aspas, né? Porque para muita gente realmente foi uma situação de prisão. Quem tem fatores de muito risco para a Covid-19 não puderam realmente sair de casa, ainda não podem, tem que conviver com aquelas paredes ali, com aquele mundo. O mundo que era amplo, o mundo que era extenso, de repente se tornou aquelas paredes confinadas ali. Então, tudo isso impacta a maneira como você enxerga as coisas que estão ali e vai impactar, lógico, na maneira como a sua personalidade vai lidar e vai desenvolver novas respostas ali. Então, como que isso chega para o nosso cérebro? Nós somos animais, antes de tudo, a gente tem que pensar na gente como seres vivos ali no ambiente. E, como seres vivos, a gente tem uma série de estruturas que se desenvolveram, né, ao longo de milhares, milhões de anos para lidar com a recepção de informação, para a percepção do mundo em volta. Então, eu coloquei para vocês aqui, né, a visão, o paladar, né, o tato, o olfato e a audição. Esses são os 5 sentidos que a gente tem, importantíssimos aí para a nossa sobrevivência. Então, você pode pensar, por exemplo, né, se aqui pegasse fogo de repente, um curto-circuito, feder de borracha queimada, de plástico queimado, eu ia perceber o fogo, né, com o meu olfato, ia sentir que tinha alguma coisa errada, ia olhar, tentar identificar onde está, para me afastar daquele perigo. Tudo isso faz parte, né, das questões relacionadas à sobrevivência básica do indivíduo, mas também estão relacionadas às coisas mais a médio e longo prazo. Então, você sempre passar por um local, você observa, você memoriza, você tem aquele local ali na sua mente, a sua casa, o seu ambiente, ele está bastante memorizado com todas as sensações. A sua casa, ela tem um cheiro, você conhece ela, né, você está, por exemplo, fez uma cirurgia ou está com alguma coisa no olho, você não pode enxergar, você vai conseguir tateando, você vai conseguir se deslocar dentro da sua casa porque você conhece ela. Né? Você tem uma série de sabores, de odores, de sons e de coisas que você visualiza que são familiares ou não são familiares. E tudo isso, quem permite, né, que você perceba ali é o seu cérebro. E aí você pode ver uma imagem como essa aqui, que é extremamente desagradável, e ficar apavorado.
Isso pode causar uma profunda angústia. Ai, que nervo, né? Que coisa horrorosa. Você pode ficar extremamente amedrontado, né? Vendo um simples vídeo que tem uma demonstração de um acidente ou de um quase acidente. Você fica nervoso com aquilo. Você também vai ficar, ver um vídeo de bonitinho, de um gatinho brincando, um cachorrinho, uma criança, você vai sentir um certo acolhimento, uma sensação boa ali. Né? E essas visões que a gente tem com um simples vídeo, elas também existem para o nosso meio, para os locais que a gente está. Então, até uma pessoa que você não se dá bem, por exemplo, quando você vê ela, você passa por ela na rua, você se encontra com ela no ambiente de trabalho, na escola, você sente, né, uma coisa negativa. Uma pessoa que você gosta muito, o encontro com ela é muito positiva, prazeroso, né, te gera uma sensação. Né? E essa sensação é o quê? Uma emoção. Né? Então, o que, que são essas emoções? Né? Aí tem até uma figurinha que eu coloquei do filme Divertidamente, para quem não viu, recomendo bastante, é um filme muito interessante, apesar, né, de ser um filme de desenho, né, a princípio para criança, mas ele é bastante adulto, na verdade, bem legal. E aí as emoções que a gente tem são esses sentimentos aí, né, o medo, a raiva, a alegria, né, a aversão ali, né, que está como nojinho aí, né, a tristeza, todos eles são sensações ali que a gente tem de pegar, né, a informação e a percepção que o nosso cérebro vai ter a partir daquela informação. Essas são as emoções que a gente conseguiria, por exemplo, você está vendo uma coisa muito gostosa, está chegando a hora do almoço, né? Nós atrasamos bastante aqui essa aula, então está quase na hora de comer já, né? E aí a gente tem, vê, né, comida, vê um negócio doce, vê uma carne, um prato saboroso que a gente conhece o sabor e fica bastante ansioso para comer, né? A gente fica salivando, a boca enche de saliva ali, às vezes até o estômago, né, faz o barulhinho ali, já esperando a comida, porque aquela informação visual, né, ela vai lá e vai, né, te fazer essa sensação. Você vê, né, eu acho essa imagem bastante bacana, que é o abraço, né, entre mãe e filha durante a pandemia. Um abraço com uma pessoa que você gosta, ele é capaz de liberar uma quantidade de emoções dentro do cérebro da gente que é assim, fantástico. E você, o medo também, né, assim, a reação de, nossa, o perigo. Então, se você topa com um cachorro bravo na rua, simplesmente um cachorro meio grande demais que você acha que pode te agredir, uma situação que você está andando no escuro de noite, passa uma pessoa por você que você nunca viu na sua vida, e você sente que aquela pessoa talvez te assaltar, tente fazer alguma coisa negativa ali com você. Reações de perigo. Você vai atravessar a rua, vem um carro e freia de uma vez. Tudo isso vai gerar uma profunda emoção ali de tem algo errado acontecendo à sua volta que você tem que se defender de alguma maneira. Todas são emoções. Você esperando um ônibus lá, nossa, que angústia, que ansiedade, meu Deus, essa coisa, né, da cidade grande, da região metropolitana. Você espera, 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 aí você reza para vir com um lugar para você sentar, o ônibus chega igual um galinheiro, você não sabe nem onde é que você vai enfiar dentro do ônibus. Você tem que entrar naquele ônibus, porque é o ônibus que te permite chegar na sua casa no horário aceitável. Então, toda uma angústia relacionada a isso. E aí tudo isso vai depender de como que o nosso cérebro processa as emoções. Aí eu queria mostrar para você uma coisa que eu acho muito interessante, que pouca gente sabe, mas o nosso cérebro, ele tem, como é que eu posso dizer? De uma maneira mais didática, ele teria camadas aqui de interpretação das informações que chegam nele. Essa parte que está apontada aí, roxinha, como a parte reptiliana, ele é chamado assim por quê? Porque essa estrutura é presente, inclusive, nos organismos mais simples aí da Terra, né? Até nos répteis lá, que é uma estrutura de resposta rápida, de resposta imediata, são as ações instintivas. Então, aquela ação assim, ó, você está andando dentro da sua casa, distraído, aí tem alguém da sua casa, da sua convivência, sua mãe, seu pai, seu irmão, alguém vai lá e prega uma peça, faz barulho, barulhão, bate uma palma, dá aquele sustão. A sua reação instintiva geralmente é dar um grito, um pulo, né? Se assustar e se mover em direção contrária de onde veio aquele susto. Ou correr, né? Ou fugir, ou tem gente até que assusta e devolve uma pancada, né? Essa é a reação instintiva. Ela você vai fazer antes de você pensar o que aconteceu. Papum! É a reação que vai ocorrer. Um outro exemplo que a gente pode usar, uma reação de defesa, quando você queima o dedo, né? Você encosta lá no negócio quente, você tira. Antes de perceber a dor, você já tirou, porque a parte ali do seu cérebro mais primitiva, ela já recebeu né, a informação de que houve um machucado ali, que você queimou. Então, ela tira antes da parte do seu cérebro consciente entender o que aconteceu. Então, isso
é a parte do cérebro reptiliano. E aí, essa parte do cérebro, né, que a gente chama, né, de reptiliana, que é das reações instintivas, elas são realmente as reações que existem para a sobrevivência. Agora, tem uma camada mais intermediária aí do nosso cérebro, que seria a parte ligada ao emocional, né? Então, a amígdala, que é uma parte lá do nosso cérebro específica, eu não estou falando dessa amígdala aqui, é uma parte que tem um nome parecido, né, com a nossa amígdala aqui, mas é a amígdala, e ela vai, como é que eu posso dizer, receber essas informações, né, do mundo em volta e, de certo modo, metabolizar elas ali, interpretar essas informações. Essa já é a camada que é chamada, né, da camada mamífera, né, que já é uma camada que surge nos organismos que têm um pouco mais de raciocínio, inclusive nós. E nós temos essa maravilhosa parte aí, né, do sistema nervoso, nosso cérebro, que vai fazer a decisão racional. O que aconteceria, por exemplo, né? Você queimou o dedo, a parte reptiliana, lá, a parte instintiva do seu cérebro, né, você já tirou ele. Aí vem dor, a parte, né, mais emocional e também que não é a tão instintiva, né? A parte que vai interpretar o que aconteceu. Então, queimou, ai, ai, ai. Aí você vai pensar, e agora? O que eu vou fazer com esse dedo queimado? Então, eu vou lavar, vou passar um soro fisiológico, vou cuidar desse dedo, vou desligar o fogo para a panela não ficar lá queimando. Aí é o neocórtex que vai fazer isso. Então, nós somos, todas as nossas reações, elas têm esse conjunto aí, elas têm essa sequência que vai acontecer. Então, se a gente está numa situação, né, em que a gente passa por uma emoção muito forte, que a gente está vivenciando uma emoção que às vezes não é tão forte, mas é contínua e negativa, a gente não pode controlar essa emoção que chega. Eu não posso, por exemplo, eu estou profundamente chateada com essa situação do Covid, eu estou profundamente consternada que a gente esteja com 500 mil de pessoas mortas no nosso país, com a dificuldade que a gente está tendo, né, para vacinar todo mundo. Eu não posso controlar como é negativa essa informação, essa emoção sentindo no meu cérebro. O que eu posso controlar aqui é como eu lido com essa emoção. Então, para hoje, acho que uma das mensagens mais importantes que a gente traz é essa aqui. A gente não decide a emoção que a gente sente, né? Isso é a forma que o nosso cérebro está recebendo a informação que está chegando ali à nossa volta. Ela não é uma decisão nossa, mesmo porque as emoções vão ter esse caminho que, inclusive, passa pela parte instintiva do nosso sistema nervoso. Mas o que a gente faz depois que a gente passou por essa emoção, que é a grande questão aqui. Então, o nosso cérebro é só uma parte do nosso sistema nervoso e o restante do sistema nervoso aqui tem estruturas que estão muito relacionadas com a percepção, né, do mundo em volta, com a percepção das nossas emoções. E aí, nesse contexto, a parte mais instintiva recebe a informação e distribui ela como? Nós temos tecido nervoso ali, formado por quem? Pelos neurônios. E por que eu estou falando disso? Porque é super importante a gente entender que essas célulazinhas especiais que formam lá, né, o nosso sistema nervoso, que são os neurônios, eles são ligados para essas estruturas aqui que a gente conhece como sinapse. Então, na verdade, eles não ficam bem encostadinhos, não. Tem um espaço entre eles e aqui a informação é passada de um neurônio para outro. Essas informações que são passadas aqui de um neurônio para outro, elas dependem desse negócio aqui, os neurotransmissores. Por que eu estou falando desses nomes tão feios aqui? Porque isso tem tudo a ver com a maneira como a gente lida com o mundo em volta da gente e quando a gente não está conseguindo lidar com esse mundo. Eu vou entrar um pouquinho no mérito disso aqui para que fique bastante claro. Olha só, quando a gente recebe uma informação que é um estímulo imediato, os nossos neurônios, eles se comunicam por corrente elétrica mesmo, como se fosse um fio de energia. Então, o exemplo clássico é do martelinho batendo no joelho, que é uma reação, né, imediata ali, instintiva, mas está relacionada com o impulso elétrico. Então, na hora que bate aqui, gera essa reação de contração da musculatura e aí a perna levanta, sem você querer, né? Você está lá paradinho, o médico bate com o martelinho e a sua perna mexe sozinha ali, sem você estar controlando. É um movimento, portanto, involuntário. E ele ocorre porque existe essa mudança de polaridade, existe uma alteração ali do feixe elétrico nos neurônios e eles se comunicam, ó, tu tem que mexer. Aí mexe.
E aí, essa é a comunicação mais simples, né? É a inicial, assim, mais rápida ali que vai acontecer, mas a maior parte da comunicação que acontece lá no nosso sistema nervoso, ela depende dessas bolsinhas aqui, que são cheias de substâncias que fazem a comunicação, que são os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, com esse nome aí que parece um pouco assustador, na verdade são substâncias super importantes aqui para o funcionamento do nosso organismo. E alguns deles, vocês com certeza conhecem, os neurotransmissores que o pessoal fala que é o quarteto da felicidade, né? São os neurotransmissores que geram reações de bem-estar, de contentamento, até aquela força de vontade está relacionada com eles. Os processos motivacionais, então, é aquele negócio de ter ânimo para fazer as coisas, que te faz buscar, né, novidades, buscar aquele ânimo para fazer o PET. Nossa, o prazo para entregar o PET está acabando. Não, hoje eu vou fazer. Aí sai da cama animado e tal. A dopamina é um deles, né? A serotonina já é mais relacionada ao prazer, ao bem-estar. Então, você faz uma atividade física, uma coisa assim que depois, né, vai gerar aquela sensação boa, aquele cansaço, não aquele cansaço, ai, nossa, estou destruído, estou todo dolorido, não, aquele cansaço assim, ai, que cansaço bom. Que reação boa, que sensação boa. Essa é a serotonina, ela também está muito relacionada com, por exemplo, você ter uma conversa, você está namorando, você tem uma conversa com uma pessoa que você gosta muito, você come uma coisa que te agrada muito, que tem um paladar, né, bastante interessante para você. A endorfina já é uma substância que tem um efeito mais analgésico, então, quando você tem uma situação de dor, de estresse, ela é liberada ali. E a ocitocina, que está relacionada com um monte de processos no nosso organismo, mas essa sensação que a gente tem de autoconfiança, ela é relacionada à presença da ocitocina. Então, gente, 4 são alguns dos neurotransmissores que a gente tem no nosso corpo, né, funcionando lá nas sinapses, entre um neurônio e outro. Então, quando você lida com uma determinada emoção, essa emoção vai gerar uma resposta, vai gerar uma sensação. Então, se você toma um susto, ai meu Deus, né? Depois do susto vem toda uma reação. Quem vai gerar essa reação? Quem vai fazer com que você sinta aquilo? Você vai ter todo o metabolismo dessa informação lá no seu sistema nervoso, fazendo com que você libere aquelas substâncias de um neurônio para outro, para gerar aquela sensação como um todo no seu sistema nervoso. Então, uma coisa que você vivencia, né, ou várias coisas que você está vivenciando ali, ela que vai gerar aquelas reações que vão tomar conta lá de todo o seu sistema nervoso e vão te dar a sensação. Então, por exemplo, fiz uma caminhada em volta da lagoa, nossa, dei a volta inteira na lagoa, cheguei depois em casa e aí eu estava me achando merecedora, tomei um pote lá, uma vasilhinha de sorvete de chocolate, meu preferido, e deitei lá no sofá lá e fiquei, meu Deus, aquela coisa, né? Tem todo um conjunto ali de neurotransmissores que estão sendo liberados no seu sistema nervoso, que estão gerando a sensação, aquela cansaço, aquela moleza, aquela sensação até, né, de um certo prazer pela atividade física feita, pelo alimento que você ingeriu. Então, tudo isso depende deles. E esses aqui são os mais relevantes aí quando a gente fala de bem-estar, mas o que acontece muitas vezes é que a gente está recebendo um monte de informação, de estresse, e aí o cérebro da gente fica muito sobrecarregado e ele não consegue compreender bem as informações. E a outra coisa que muitas vezes acontece, que atrapalha bastante também o funcionamento desses neurotransmissores, é a ingestão, né, de bebidas alcoólicas. O cigarro, por exemplo, ele altera o funcionamento desses neurotransmissores. Estou falando de cigarro comum, tá, gente? Altera o funcionamento. As drogas ilícitas também. Então, todas as drogas que podem ser ingeridas, consumidas, fumadas, o que seja, elas vão alterar a forma como esses neurotransmissores funcionam. Inclusive, o efeito delas está relacionado com isso. Então, o álcool, por exemplo, ele faz com que a gente fique mais lerdo, mais lento para as coisas, mais abobalhado. Tudo isso está relacionado com a inibição de parte dos neurotransmissores e faz com que libere outros em excesso. Então, você gera aqueles efeitos ali. E esses efeitos, às vezes, a gente não está bem
e eles começam a ser exigidos, né, pelo nosso sistema nervoso, ele começa a ficar dependente, e aí vem o vício. Então, quando a gente está muito estressado, quando a gente está muito no limite, a gente tem que tentar evitar essas coisas que geram algum tipo de vício. E com isso eu quero dizer também para a turma mais jovem, principalmente, gente, os jogos no celular, né, as redes sociais, elas também são altamente viciantes, porque elas também geram algum tipo de sensação ali. Então, qualquer dependência que a gente tem assim no nosso dia a dia, por exemplo, eu tenho que comer doce o dia inteiro, eu tenho que ingerir refrigerante tal, eu tenho que fazer o uso de tal coisa, sei lá, Instagram, Facebook, toda hora eu tenho que olhar, tudo isso é vício, gente, e tudo isso tem que ser controlado, porque vai gerando na gente o ciclo de dependência cada vez pior ali. E aí isso vai gerar, quando você não tiver acesso, né, seja lá qual for o seu vício, aumentar o nível de cortisol, vai aumentar a quantidade de adrenalina circulando no seu organismo, uma bagunça tremenda a partir disso aí. E aí, a gente vai ter questões relacionadas a isso que vão gerar doenças. Por exemplo, a depressão. O que acontece quando a pessoa está com depressão? Na esquerda, né, na imagem de vocês, tem os neurônios, né, como seria o volume de neurotransmissores aqui, e neurônios de uma pessoa sem depressão. Numa pessoa com depressão, esses neurotransmissores, eles reduzem bastante, ou reduz o neurotransmissor, ou reduz a receptorzinho, né, o que vai receber aqui o neurotransmissor de um neurônio para outro. Então, às vezes até tem o neurotransmissor, mas o neurônio não é capaz de receber todo ele aqui. E aí a pessoa tem aquela sensação de que nada é suficiente, aquelas coisas que antes fazia super bem, que deixava a pessoa super alta astral, elas de repente não fluem, elas não funcionam, a pessoa nem aqueles interesses básicos que antes motivavam, não serve, não agradam, nada é suficiente. E aí a pessoa pode até pensar que é uma opção, que é uma escolha do outro, né? Se sentir assim, mas não é. É tão íntimo, é tão lá dentro do sistema nervoso que é uma regulagem aqui da bioquímica do funcionamento do nosso sistema nervoso, principalmente aqui do nosso cérebro, né? E aí a pessoa em tratamento, ela recebe ali, através da medicação, a quantidade que ela necessita ali, né? Lógico, o médico avalia isso, é uma coisa que é tratamento, né? Tem que ser feito com calma. A quantidade de neurotransmissores ali que seriam falsos, né? Vindos da própria medicação, através de você forçar mesmo o cérebro a produzir ou a assimilar aquela substância, e aí a pessoa consegue retomar ali aqueles prazeres básicos da vida, aquela sensação de retorno, aquela sensação de positividade, aquela vontade que a gente tem de manhã de não, eu preciso sair da cama, eu preciso fazer minhas coisas, eu tenho que levar minha vida adiante. Aí a pessoa que está assim, nem sempre ela vai conseguir. Às vezes ela vai arrastando, ela consegue, porque ela precisa, questão de sobrevivência, a gente bem sabe, né? Às vezes não se você não sai da cama, simplesmente você não vai ter o que comer, né? A gente sabe que é a realidade para muitos, mas a pessoa não vai ir assim como uma capa, né? Ela é apenas um manequim ali que não está vivenciando realmente as sensações. E isso aí é a bioquímica do cérebro. Então, nesses processos aí depressivos, a pessoa ela se desfaz mesmo, ela não se reconhece, as pessoas em volta dela geralmente não a reconhecem também. Ela vai se deteriorando ali, mas a gente está falando da mente, né? A gente não está falando do corpo e daquilo que é visível. Então é muito mais difícil da gente lidar, porque é algo relacionado a sentimento. Como que você materializa um sentimento para explicar para o outro o que está acontecendo? É por isso que a gente está falando disso aqui hoje. Não é só a depressão, tá, gente? Tem outros males, né? Que eu coloquei um Bob Esponja aqui, porque pode até ser gatilho para algumas pessoas verem imagens similares, mas a ansiedade também, as crises de ansiedade, elas são um mal, né, do nosso mundo em volta. Então, a gente tem no Brasil, assim, um número absurdo, a gente é um campeão, infelizmente, né, mundial com essas doenças relacionadas à ansiedade, à depressão, mas o fato a gente vê muito em filme, às vezes até de brincadeira, a pessoa pega aquele saquinho de papel, né, tipo de pão, e fica respirando dentro dele, ou dentro de uma sacola, alguma coisa assim, não consegue o ar, não sei o que, geralmente é uma cena hilária, uma cena engraçadinha e tal, mas a verdade é que quem vivencia uma crise de ansiedade sabe, o ar não entra,
Não estou falando de asma, não estou falando de bronquite, nem nada disso, tá, gente? Você não consegue respirar, realmente você não sente que o ar é suficiente, e geralmente está associado também com crises de angústia muito profundas. Então, tem gente que não tem necessariamente a crise desse jeitinho aí, mas tem crises de choro extremamente avassaladoras, assim. E a pessoa nem sabe que aquilo ali é considerado, é sim uma crise de pânico. Então a pessoa vai tendo isso corriqueiramente. É lógico, né, gente? Terminei com o namorado, tô arrasada, chorei horrores, tô 3 dias só choro, o olho já tá até pregado e tal. Não, isso é normal, gente. E se você está vivenciando uma emoção temporária, uma coisa que acontece, é natural. Você perdeu o ente querido, você passa por um processo de luto. Eu estou falando aqui de um processo a longo prazo, você está há meses passando por isso em silêncio. E aí, você pode ter o que é chamado de transtorno de ansiedade generalizada. Então, às vezes você não está em depressão, mas você se sente desfazendo, você não consegue raciocinar como você raciocinava antes. O seu pensamento é cíclico, você só consegue pensar nas coisas que vão dar errado, ou que vão dar problema, ou que não estão dando certo na sua vida, e de maneira cíclica. Então você levanta de manhã e pensa assim, nossa, hoje eu preciso fazer um monte de coisa. Eu tenho que terminar o PET de biologia, eu tenho que terminar o PET de português, de matemática, de não sei o quê, eu tenho que lavar o banheiro, eu tenho que arrumar meu quarto, eu tenho que fazer isso, isso, aquilo. Aí você já entra em desespero, um certo desespero com todas essas coisas que você tem para fazer. Mas aí você começa a ficar numa angústia tão grande que você não consegue fazer o PET, que era a primeira coisa que você ia fazer. Aí você fica o dia inteiro tentando fazer, você não consegue focar naquilo, e você chega a um ponto no final do dia que você não fez nenhuma das outras tarefas, você não terminou o seu PET, você está profundamente ansioso ou ansioso, você está num desespero completo, porque você tem mais um dia que você não conseguiu produzir o que você gostaria, e isso vai ter um problema, porque amanhã você já vai ter outra grande quantidade de coisas para fazer. E você deita na cama, você vai tentar dormir, não consegue dormir, porque você só consegue pensar naquilo que você não fez, no que você tem para fazer adiante. E eu tenho certeza que o que eu estou dizendo aqui, para muita gente, vai fazer total sentido e as pessoas vão se reconhecer. Eu tive diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada em dezembro de 2019. Né? Faço tratamento desde então, tem me ajudado muito. Não sei como eu estaria hoje se eu não tivesse feito esse tratamento. Por quê? Porque eu fui levando as coisas, chegou um momento que eu colapsei. Eu simplesmente não conseguia fazer nada direito, porque eu entrava nesse ciclo que é muito, muito negativo. Então, apesar de não ser o caso, né, da depressão clássica, eu não ficava triste num canto, eu sempre fui uma pessoa mais alegre, mais energizada, eu vivenciei, né, essa doença, esse problema, né, que gera uma série de outras coisas no organismo da gente, e é, eu posso dizer com certeza absoluta que faz, né, uma diferença enorme. A gente realmente se desconstrói quando a gente vivencia coisas desse tipo. E esse transtorno de ansiedade generalizada, ele piorou bastante a incidência dele por causa da questão do Covid, da quarentena, quando a gente fica com medo, a gente sai de máscara, chega num lugar apertado, chega uma pessoa sem máscara, você tem preocupação enorme porque você tem familiar que não pode pegar a Covid, porque tem várias comorbidades e você não toma vacina, e você não sabe quando a vacina, e aí aquilo vai embolando tudo, e a pessoa fica realmente em uma situação de colapso mental. Então, não é incomum, é bastante comum, principalmente para quem está na adolescência, que tem outras coisas acontecendo ali, que são os hormônios, desequilibrando o pensamento todo também, que ajuda bastante a gente a dar uma afundada nisso aqui. Então, só para vocês terem ideia de quão sério isso é, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que é 1 trilhão, tá, gente, de dólares, não é nem real, tá? 1 trilhão de dólares, o custo da depressão e ansiedade para a economia mundial por ano. Então, olha só, existe o levantamento de custo. Por que existe esse custo aqui? Porque são pessoas que são afastadas do trabalho, pessoas que não conseguem produzir adequadamente, pessoas que adoecem seriamente por causa da depressão, do estresse, da depressão. E isso tem um prejuízo aqui gigantesco para as economias mundiais. Então, a gente está falando de 1 trilhão de dólares, se a gente vê mais ou menos alguma coisa, né, dólar deve ser o quê? Uns 5 trilhões, né, de reais, aí, mais de 5, quase 6 trilhões de reais de prejuízo anual que essas doenças causam, né, mundo afora. Então, a estimativa hoje é que 9,3% dos brasileiros sofram com algum, né, desses males aqui,
é a maior taxa de ansiedade do mundo, e isso aqui é subnotificado. O que significa isso? Que a maioria das pessoas que procuram ajuda, geralmente elas estão numa fase bem, assim, bem crítica. Muitas pessoas estão convivendo com ansiedade, com estresse, com depressão, com as três coisas juntas, muitas vezes, e elas não procuram apoio médico. Então, com certeza, esse 9,3% aqui é muito mais, tá? Então, só para vocês terem ideia. Eu coloquei para vocês uns exemplos aqui do que seriam os sintomas, alguns dos, né, sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. Por exemplo, né, preocupação excessiva e descontrolada com acontecimentos futuros, você já fica na neurose, já o que vai acontecer, meu Deus, né, aquela coisa. O aumento considerável da irritabilidade e impaciência, então, na adolescência é normal, tá, gente? Então, quem está na adolescência, aí vocês ficam mais irritados mesmo, mais impacientes, ou mais chorões, ou seja lá o que for, porque as emoções são vivenciadas realmente com uma intensidade um pouco diferente, porque vocês estão todos desequilibrados aí dos hormônios e das sensações. Mas tem um limite isso. Então, às vezes, a gente percebe no comportamento da pessoa um aumento muito grande da irritabilidade, da impaciência. É muito comum, por exemplo, as mães, elas tendem a gritar mais com os filhos, às vezes, né, a agressão, um tapa, um beliscão, uma coisa assim que é muito incomum na vida ali das pessoas, ela começa a acontecer com uma frequência maior, então cabe observar esses momentos assim, né? Piora também no padrão de sono, no apetite, aquela fadiga, tá sempre cansado, no adolescente tem sono mesmo, tá, gente? Vocês durmam, pelo amor de Deus. Não fica no celular, não, porque a gente tem muito sono na fase da adolescência, mas tem um limite, né? Às vezes a pessoa dorme de noite, durante o dia ela continua extremamente cansada, e aí vai gerando um padrão totalmente anormal ali, e o apetite também. Às vezes está comendo demais, às vezes está comendo de menos, tem gente que ansioso come muito, tem gente que ansioso não consegue comer. A tensão muscular, então a pessoa fica toda tensa, o corpo todo enrijecido, vai fazer um alongamento, parece que vai, né, arrancar um pedaço, e a dificuldade de concentração, dificuldade de memória. Então, mas tem mais sintomas, tá? Mas esses são os mais típicos aí que a gente poderia listar, e é importante se observar também, né? A gente não diagnostica depressão na gente, a gente não diagnostica ansiedade na gente, a gente não tem essa capacidade, porque depende, essas doenças, elas são uma coisa que vai ocorrendo, o nosso organismo não é do dia para a noite, né? Hoje eu estou bem, amanhã amanheci com depressão. Não, amanhã amanheci triste, um momento, né? Uma sensação momentânea. Mas quando essas doenças se instalam, elas levam muito tempo ali naquele processo. A não ser quando é alguma coisa muito repentina, uma perda muito repentina, e algumas semanas podem desencadear. Ou uma situação de estresse, por exemplo, um assalto, uma coisa assim mais agressiva, e aí pode desencadear realmente mais rápido. Mas o normal é que isso leve meses, leve muito tempo. E o fato é a gente se acostuma a ficar lá naquele buraco obscuro lá da tristeza, da depressão, ou naquele caos cíclico da ansiedade. A gente não percebe. Então, geralmente, depende das pessoas à nossa volta cuidarem da gente nesse momento, perceberem as coisas que estão erradas. Mas algumas coisas a gente pode observar, e essas aí que eu citei para vocês é uma delas. Então, para quem está fazendo, inclusive o pessoal da noite, né, da EJA, que está fazendo o PET complementar, interdisciplinar lá, já está consciente lá que eu estou, inclusive, acompanhando, né, tentando ver com vocês, como que vocês têm a rotina, como que essa rotina impacta o dia a dia de vocês da seguinte maneira, por exemplo, você vai ver notícia de noite. Ai, meu Deus do céu, o mundo está acabando, essa Covid vai matar todo mundo. Senhor Jesus, o que eu vou fazer? A economia está furada, eu não vou conseguir emprego, meu Deus. Aí você entra em pânico, já vai dormir com o olho desse tamanho, não dorme e tal. Aí você pode apontar na sua própria rotina fatores que são que os psicólogos e psiquiatras chamam de gatilho, né? É aquele estalo que dali em diante você já não consegue controlar mais a maneira como você lida com suas emoções. A emoção chega e o que sair ali do seu sistema nervoso é o que vai sair de reação, e é isso mesmo, você já nem sabe mais o que está acontecendo, porque é o tal do bendito gatilho. Então, é a hora de introspecção, de tomar cuidado com as coisas que a gente recebe, porque a gente pode controlar. Olha só, fica o dia inteiro vendo vídeo no YouTube de acidente, tragédia, cataclismo. Fica vendo notícia ruim. Ah, nossa, eu tenho um caso assim, tem um familiar que fica o dia inteiro vendo notícia, o dia inteiro não, mas a parte da tarde inteira vendo aquelas notícias lá, aqueles jornais horrorosos lá, que o cara fica lá, a tripa do sujeito lá no chão, não sei o quê. Aquela coisa horrorosa, gente, é coisa indizível. E as pessoas colocam aquilo no jornal, expõem as famílias, expõem
E a pessoa fica assistindo aquilo o dia, né, a tarde toda, todos os dias. Imagina o mal que isso faz, porque o seu cérebro, ele não vai entender que aquilo ali é uma coisa lá que está acontecendo no outro mundo. O seu cérebro, ele é preparado para a convivência social. O seu cérebro, ele é muito recente na história da evolução humana, né, da maneira como a gente interage com o mundo à nossa volta. O cérebro entende a natureza próxima. Ele não entende televisão, ele não entende celular, ele não entende aquilo que aconteceu na China, que aquilo aconteceu sei lá, nos Estados Unidos ou lá em São Paulo, não aqui. Quando você vê uma imagem dessa, o seu cérebro está registrando ela, mesmo que você tenha certeza que não é ali, mas todo aquele impacto, aquela emoção inicial, o seu cérebro registra como uma coisa que está ocorrendo em volta dele. Então, a gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente escolhe, com o mundo que a gente escolhe à nossa volta ali. Porque esse mundo vai, talvez, desencadear essas preocupações excessivas com coisas que às vezes nem estão acontecendo à sua volta, né? E aí vai gerar aqueles sintomas de ansiedade e muitas vezes agregar junto com esses sintomas de ansiedade ali para você a coisas que são normais, gente, porque a ansiedade não é doença, a ansiedade ela existe, né? Ela é uma parte ali do cotidiano da gente, ela é uma reação normal. Você ter expectativa com algo, ficar ansioso com algo, mas ela em excesso é o problema. Assim como a tristeza é um sentimento, para quem vê divertidamente, sabe disso. A tristeza é um sentimento necessário. Sem a tristeza, ninguém existe. Mas a tristeza tomando conta da sua vida é que é o problema. Então, esse mundo de informações que chega no seu cérebro, você tem que filtrar. Ainda mais agora que a gente está na era digital e que chega no seu cérebro tudo que você quiser. Todo tipo de vídeo, de foto, de texto, de imagem. E se você circular de coisas negativas, também se você circular de coisas bobinhas, coisas, né, que não agregam valor, tudo isso, gente, vai sendo captado. Tudo isso vai sendo assimilado pelo seu cérebro como parte ali do meio que você está. Então, cuidado, sabe? Escolham bem as informações, leiam sim informações tristes, leiam sim informações da Covid, leiam notícias que são desagradáveis também. A gente não pode ser alheio ao mundo, a gente tem que saber o mundo à nossa volta, mas não vivam em cima disso. É importantíssimo que vocês tenham isso em mente, porque isso aqui está relacionado com uma forma como você vê o mundo. Eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem como que o nosso cérebro é uma coisa, uma maquininha tão fabulosa. Quando a gente vê uma série, eu vou usar o exemplo do Friends, que eu acho que todo mundo aqui já viu um episódio de Friends na vida. Friends é uma série, né, não, talvez tenha gente que não viu, mas é uma série de amigos, né, que tem as interações ali. Durou umas 10 temporadas, não lembro mais quantas são, mas foi bem famosa na televisão, ainda passa, né, por aí. Tinha ela no Netflix, não tem mais, eu acho, mas ela é uma série que era bem, como é que eu posso dizer? Bem famosa, mas que as pessoas tinham muito apego com aqueles personagens. Tanto é que esses personagens a gente raramente vê eles em outros filmes, outras coisas, porque eles ficaram muito associados com aqueles, né, esses atores, aliás, que a gente associou eles com aqueles personagens. O nosso cérebro, quando a gente vê uma série assim continuamente, a gente vê uma novela, né, a gente acompanha um programa desse tipo, o nosso cérebro entende aquelas pessoas como se elas fossem do nosso convívio. Ele não consegue entender que aquilo é televisão e aquilo é ficção. Se você acompanha uma série, aquelas pessoas passam a fazer, de certo modo, parte do seu círculo de convívio. Olha que interessante. Isso é sério, tá, gente? Já é demonstrado cientificamente. Então, se você assiste essas coisas horrorosas aí que passam na televisão o tempo todo, é a mesma coisa que você ser amigo daquele apresentador bizarro que fica falando aquelas coisas horrorosas e você ter as pessoas à sua volta lá, né, sendo expostas daquela maneira super negativa em situações de violência extrema. Assim como você assistir um Friends, você assistir essas séries, né, fofinhas, sabe, tipo Big Bang Theory lá, por exemplo, você ser feliz ali vendo aquele pessoal, você sentir falta quando a série acaba, quando encerra uma temporada, porque realmente faz falta. A novela também, né? O brasileiro adora uma novela lá. E aí a novela acaba, você fica até com, nossa, que saudade de fulano, daquele personagem, né? Que falta faz aquilo ali. É como se fosse uma pessoa do seu convívio que deixa de estar ali. Então, selecione, porque o seu cérebro, muitas vezes, ele não vai entender que não é parte do seu meio, aquela informação que está chegando. Ele vai achar que você está no meio daquela bagunça, tá? E aí, você vai viver, né, naquela nebulosidade contínua, até chegar a um ponto que, muitas vezes, né, desencadeia um processo aí de depressão. E é tão sério, gente, que olha só, isso é tomografia
de um cérebro deprimido comparado com um cérebro não deprimido. Né? Depressão, gente, não é uma escolha. Transtorno de ansiedade e tantos outros transtornos relacionados com esses males que eu acho muito modernos hoje, né, mas que já existiam há muito tempo, mas hoje eu acho que eles são muito mais comuns no nosso dia a dia, eles não são escolha mesmo, eles realmente são um desequilíbrio e é um funcionamento diferente do cérebro da gente ali. Ele não, o nosso cérebro não vai voltar a funcionar. Não é uma questão de falta de religião, nem excesso de religião, não é uma questão de falta de amigos ou excesso de amigos, não é uma questão, às vezes, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes vê um adolescente extremamente deprimido e aí pensa assim, nossa, mas tem casa, não falta nada, tem a roupa que quer, tem todos os equipamentos eletrônicos disponíveis no mercado, comprei até um iPhone, a pessoa está deprimida, hein? Como é que está deprimida? Mas você não sabe como que essa pessoa lida com as informações que chegam no sistema nervoso dele. Cada um metaboliza as emoções de um jeito. Tanto é que uma piada pode ser extremamente engraçada para mim, eu quase morri de rir aqui, e a Meire, que está sentada na mesa aqui do lado, olhar para a piada e falar, gente, mas o que você está rindo? Eu não entendi. Aí você explica a piada, não achei graça. Então, olha para vocês verem como que o nosso organismo é peculiar. Nós somos seres individuais, sabe? Respeite a sua individualidade, a individualidade do outro. Você não pode dizer para o outro o que o deprime, o que o alegra, sabe? O que o deixa plenamente satisfeito ou não. A gente tem que ser muito coerente com essas coisas, porque as pessoas estão deprimidas à nossa volta, as pessoas estão ansiosas à nossa volta, e a gente está renegando isso, a gente continua negando de novo, e dizendo, não, mas isso aí é porque não, terminou com o namorado, aí tá triste aí, tá 6 meses a pessoa deprimida lá, num canto, sem conseguir socializar, a gente não lembra de uma coisa muito importante. Nós às vezes, estamos com o balde cheio, o término do namoro, pluf, foi a gotinha que faltava. O cachorrinho que morreu atropelado, era a gotinha que faltava. E aí a pessoa não consegue mais retomar as rédeas da vida dela, da maneira como ela gostaria. Por quê? Porque o cérebro dela está assim, o cérebro dela está deprimido, o cérebro dela está com mau funcionamento ali dos neurotransmissores, ele precisa ser reajustado para funcionar corretamente. E como que ele reajusta? Aí é a grande questão aqui que a gente tem que deixar de ter preconceito, que nós temos preconceito demais. Eu tenho inúmeros amigos e amigas fazem o tratamento com medicação, que seria, né, de uso psiquiátrico, mas faz com o clínico geral, faz com o ginecologista, faz com o cardiologista, mas não pisa num consultório de psiquiatra de jeito nenhum. E às vezes toma uma medicação que não é adequada. E aí, olha só, medicamento. Gente, a cura, né, a saída da depressão, da ansiedade, de transtornos similares a esses, não é a medicação. A medicação ela é o apoio para que você se reorganize e retome as rédeas da sua vida, para que você não tenha crise de pânico, para que você não tenha crise de angústia, para que você consiga sair da cama, fazer suas atividades cotidianas, para que você retome a sua vida. Para que você consiga fazer isso, você precisa de fazer o acompanhamento adequado com o psiquiatra e a psicoterapia. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, existe o CAPS, sabe? A gente vai mandar para vocês depois as informações lá nos grupos, porque eu tenho certeza que tem gente aqui que vai estar interessado nisso depois dessa conversa que a gente está tendo. O CAPS, ele é né, do SUS, ele é vinculado ali e ele tem o acompanhamento. Ah, não, mas demora, mas tal. Não, mas aí, gente, depende muito da pessoa correr atrás também, da pessoa cobrar, da pessoa estar de cima ali, porque a gente sabe que muitas vezes né, as consultas, as coisas são demoradas. E a gente tem que buscar, eu sei de muita gente que está fazendo acompanhamento, tratamento e está conseguindo resultados maravilhosos ali, está mudando realmente de vida. Então, aquela gotinha d'água, se ela caiu ali, se seu balde transbordou, não interessa se a outra pessoa está julgando como, ah, não, mas isso aí é uma fase, ah, não, mas você sabe o sentimento que você tem. Sabe? Uma coisa é você estar triste por um tempinho, umas semanas, outra coisa é você levar uma vida que está em cinza, você não enxerga cores. É a pior coisa do mundo, sabe? Não é viver, é sobreviver. Por favor, não sobrevivam, tá? Não façam isso com vocês mesmos. Vivam o mundo em cores. E agora eu vou chamar a professora Meire, que ela vai dar uma continuidade aqui, que ela tem um encerramento super importante aqui para a gente poder falar mais desse autoconhecimento. E aí eu dou tchau já de uma vez para vocês, porque eu não retornarei, ela vai encerrar. Mas foi um prazer imenso tratar com vocês aqui, viu?
Bom dia para todos, para todas. Antes de mais nada aí, gostaria de agradecer a presença de todos, a paciência com que vocês aí esperaram esse problema aí, né? Um problema, aliás, muito comum que a gente está passando, né? Nesses novos tempos, né? De tecnologia, né? Vai entrar um pouco aí no que eu vou falar também sobre isso, mas obrigada a todos aí pela paciência. Eu vou tentar ser mais breve, tá? Que eu não tenho essa competência toda que a minha colega Maíra tem, né? Essa desenvoltura toda, mas eu acho que posso passar alguma coisa que vocês também vão gostar de ouvir. Bom, esse primeiro slide aí que vocês estão vendo, eu queria só chamar a atenção para vocês, que olha para vocês verem a imagem, é uma mão, uma pessoa segurando, né, um cérebro, vocês podem ver a luz que está irradiando desse cérebro aí. O que quer dizer essa imagem para a gente? Gente, a gente está vivendo num mundo muito instável, não preciso de falar isso com vocês, né? Cada um está passando por problemas, cada um tem o seu problema, e cada um está lidando com esses problemas da forma melhor possível. Mas a gente tem que estar preparado, porque o futuro vai exigir de nós pessoas mais equipadas, pessoas mais bem preparadas para enfrentar desafios e oportunidades que vão vir por aí. Nós só estamos começando uma nova era, né, gente? Essa era da tecnologia, essa era em que a gente vai ter que aprender a sair da nossa zona de conforto e aprender a manusear equipamentos, né, tecnológicos. A gente vai ter que aprender a conviver em sociedade dessa forma que nos é permitido através de redes sociais, né? A gente tem que se preparar para isso. Por quê? Gente. Na verdade, essa é a sociedade do futuro. Que a gente cuide de algumas coisinhas. Por exemplo, vocês saberiam me responder se eu perguntasse agora para vocês qual que é o sentido da vida de vocês? Que sentido que tem a vida para vocês hoje, nesse exato momento? Vocês saberiam me dizer qual que é o lugar de vocês nesse mundo? Que lugar que vocês ocupam nesse mundo? Por quê? Pois é, por quê? Por que eu pergunto isso para vocês? Porque todo ser humano, vocês podem não acreditar, mas traz dentro dele, traz dentro do interior, do eu, escondido lá dentro, um mundo muito valoroso, cheio de potencialidades e o principal, de qualidades. Muitas vezes, vocês não estão vendo as suas potencialidades e as suas qualidades. Por quê? Porque vocês não estão olhando para dentro de vocês mesmos. Tem que aprender a se autoconhecer. Vocês precisam de conhecer a verdadeira identidade, assim como a Maíra disse para vocês. Nós não somos iguais, vocês não são iguais aos irmãos de vocês, mesmo que a educação tenha sido a mesma, a boa educação do pai, a boa educação da mãe, tem uma série de características que vai influenciar, né, o caráter, né, tem alguns fatores externos que vão influenciar aí na maneira de ser da pessoa, nas crenças da pessoa, tem a religião. Então, tudo isso é que vai formar um ser humano completo. Mas quem vai conhecer vocês? Não espere que seu pai, que sua mãe vá conhecer vocês. Vocês é que tem que conhecer as suas habilidades, vocês têm que conhecer as suas fraquezas, vocês têm que identificar isso e saber lidar com isso. Isso chama-se inteligência emocional. Se vocês já não praticam isso, eu, assim, um conselho, a professora Meire está dando, comecem a pensar mais sobre isso. Isso aí está sendo, assim, necessário no momento em que nós estamos vivendo, diante de tudo que a professora Maíra falou, essa falta de conhecimento próprio, ela promove algumas distorções da forma como a gente se vê, e daí vem algumas coisas que acontecem que não são tão boas, como a angústia, a depressão, ok? Mas uma vez que você se conhece, uma vez que você se aceita como é, principalmente você tem que se aceitar, você vai saber lidar melhor com esses altos e baixos aí que a vida vai trazer para você, ok? Passando aí a imagem, mais uma. A gente tem alguns conceitos aí para poder vocês estarem trabalhando. Não é fácil, gente. Não é fácil. É muito mais fácil você conhecer o outro do que conhecer a gente mesmo, não é? Tem gente que não consegue, às vezes, em determinadas situações, como a professora Maíra falou, chegar na frente do espelho e se olhar. Tem dia que o dia está cinza, a gente não consegue ver beleza nas coisas. Faz parte. Reconheça que esse dia você não está bem, entendeu? Tente fazer coisas que vai distrair sua cabeça, que com certeza vai passar. Tudo passa, graças a Deus. E a gente está no mundo para isso, para crescer. Nós estamos aí para poder evoluir. Isso chama-se inteligência emocional. Ninguém nasce com ela.
A gente aprende ao longo da vida a tê-la, tá bom? Então, lendo aí os 4 pilares da inteligência emocional, antes de mais nada, o que é um pilar, para quem não sabe? Pilar é uma estrutura, né? Normalmente o pilar de uma casa é a estrutura de onde vai sair as paredes que vão sustentar a casa. Então, quais seriam os pilares da inteligência emocional? Primeira coisa, primeiro lado da balança aí, como eu vejo o mundo? Gente, autoconhecimento é tudo. Olha, professora, hoje eu não estou muito bem, a senhora me desculpa, eu passei por algumas situações, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto. É melhor fazer isso do que a professora pedir determinada coisa para você e ela não saber que você está passando por problemas e você dar uma má resposta e correr o risco, por exemplo, de ser levado para supervisão, para visitar a Clésia ou para visitar a vice-diretora da tarde ou da noite, sabe? Eu tenho certeza, se vocês chegarem e falarem, hoje eu não estou muito bem, a senhora me desculpa, o senhor me desculpa, não tem problema. Isso é outra coisa que eu queria falar com vocês. Tentem falar do que vocês estão sentindo, tentem falar com as pessoas que estão próximas a vocês, que vocês confiam, que são pessoas que vocês acham que vai poder ajudar também. Não adianta falar com pessoas que não vão ajudar, não. Tentem falar com elas, falar das emoções da gente é libertador, sabe? A partir do momento que você está falando, está colocando para fora, você se torna uma pessoa como as outras, porque todos nós temos problemas. Você vai descobrir que seu colega, de repente, está com um problema igual ou maior do que o seu. E isso vai fazer com que você se sinta melhor, você vai querer ajudá-lo, vai querer acolhê-lo. Isso eu acho que é muito bom. Isso cura, você falar do que você está sentindo ajuda bastante, tá? Do lado aí do como eu me vejo também vem a gestão das emoções. O que é gestão de emoções? Gestão é gerenciamento. Gente, a gente tem que dosar o que a gente está sentindo com o que a gente está pensando. Se vocês, numa hora da raiva, tomarem a primeira decisão que vier à cabeça, eu garanto para vocês 100% de chance de não prestar. A gente tem que estar no controle, tipo, não, eu estou muito nervoso aqui agora, eu não vou tomar postura nenhuma, eu vou acalmar minha cabeça, depois eu sei que eu vou ter o que eu preciso na minha mente para poder resolver essa situação. Sabe como é que chama isso? Não é ser bobo, não, não é ser covarde, não, é ser inteligente emocionalmente. Com isso aí, ninguém ganha de vocês, tá? Depois vocês chegam perto da pessoa, chegam perto do que aconteceu e tentem resolver. Mas não toma as decisões com a cabeça quente, não, tá bom? Do outro lado da balança vem a parte de como eu me vejo. Pois é, gente, essa aí é um problema, né? A gente entra aí muito aí na parte que a Maíra falou aí. Muita gente aí se vê de uma forma, talvez, negativa, né? Talvez ela vai basear, pensar que ela não é tão boa assim, ela tem uma perspectiva sobre ela mesma, baseado no que os outros falam dela. Ela, de repente, conviveu em um meio que não foi tão favorável e ela se sente mal, ela se sente, desculpa por usar termos, ela não se sente tão inteligente quanto o irmão, ela não se sente tão aceita pelo pai e pela mãe, ou seja, ela tem uma opinião sobre ela que veio de fora. Não é a opinião do que ela é, ela acha que ela é aquilo, mas na verdade, se ela parar e pensar, ela não precisa de ser aquilo que os outros dizem que ela é. Ela tem que se conhecer e reconhecer o valor dentro dela. Ela não precisa de ser igual ao irmão, ela não precisa de ser igual aos outros para ser boa. Ela tem que ser boa como uma pessoa que tem uma inteligência emocional, uma pessoa que gerencia as suas emoções, uma pessoa que se autoconhece, uma pessoa que tem empatia. Gente, o que nós estamos mais precisando nessa época de pandemia aí? Empatia. Muitos falam, mas muitos falam mesmo até sem entender o real valor disso aí. Ah, precisa de ter empatia, para ter empatia precisa de estar perto? Não, né? Eu pratico muito isso e falo muito sobre isso nas minhas aulas com meus alunos. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Ah, professor, o aluno te xingou, você não vai fazer nada? Bom, eu acho que ele não deve estar num bom dia hoje, eu não sei o que aconteceu. Ele vai acalmar, ele vai depois rever. Empatia é a gente não julgar o outro do jeito que a gente não gostaria de ser julgado, tá? Ou melhor, a gente não deve nem julgar. Mas se você tiver que ser julgado, se você tiver que julgar, julga com o mesmo peso que você quer ser julgado.
Ok, gente? Não sei se eu dei a entender para vocês aí o que eu queria passar aí. Empatia, então, é se colocar no lugar do outro, né? Ajudar dentro das possibilidades que vocês têm, cada um pode ajudar de uma forma, ajudar um pouco se torna um muito para quem está precisando, tá? Habilidades sociais é vocês realmente saberem lidar com o outro dentro de todos os valores que vocês aprenderam com a família, para conviver em sociedade. O que é habilidade social? Vocês têm que ter respeito, vocês têm que ter empatia, igual eu falei, vocês têm que ter solidariedade, vocês têm que ter diversos fatores aí para transformar esse convívio em sociedade da melhor forma possível, levando-se em conta que a inteligência emocional realmente é a forma que você vai viver para você conviver bem com você do jeito que você é na sociedade, ok? Sendo quem você é e não do jeito que as pessoas querem que você seja. Vou passar mais uma. Inteligência emocional. Trouxe alguns desenhos para vocês aí verem. A inteligência emocional. Primeira coisa, autoconsciência. A autoconsciência, já falei, é você voltar o olhar para você mesmo e se reconhecer perante o outro. Ou seja, eu sou Meire, eu tenho essa e essa habilidade, eu tenho esta e esta fraqueza, né? Eu falando de mim, eu sou tímida, para mim foi um aprendizado estar aqui na frente da câmera falando com vocês. A Maíra, minha amiga, que me ajudou bastante com relação a isso. A gente acha que é fácil, mas não é. Então, assim, é vencer certos medos, enfrentar desafios, sabe? Reconhecer seus limites. Eu achei que eu conseguiria superar esse meu limite e vir aqui conversar com vocês, trazer essa mensagem para vocês. Eu estou praticando isso agora. Então, para isso, vocês têm que se autoconhecer. Não precisa de esperar que o outro vai fazer isso, que eles não vão. Ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer por você mesmo. E que, gente, tem mais outra coisa também que é muito importante. Ninguém gosta de você tanto quanto você mesmo, tá? Seu maior amigo é você. Se você não se amar, não espere que os outros te amem, não. Então, cuide de você, tá? Saiba o que você é no mundo, tenha consciência das suas habilidades, que eu sei que você tem e muitas. Não precisa de ser as mesmas de todo mundo, mas podem ser outras. Um ser humano completa o outro. Sempre foi assim, sempre vai ser. O que falta na gente é esse reconhecimento. Número 2, lidar com as emoções. Já falei com vocês, nem razão. Quando eu falo nem muito razão, nem muita emoção, é aquela história que eu falei com vocês. Não explodam pela primeira coisa que passar na cabeça de vocês. Minha primeira vontade hoje, quando deu problema na internet aqui, foi sumir. Deixar a Maíra sozinha e falar, estou indo embora. Aí eu pensei, quem sou eu para fazer uma aula sobre lidar com emoções e eu fugindo aqui agora? Não, vou ficar aqui, vou esperar, vai dar certo, entendeu? E como deu, como vocês estão aí agora pacientemente escutando a gente falar. Automotivação, número 3, esse aí é super importante. Eu vou deixar para falar um pouquinho mais na frente, que eu tenho uma imagem aí que vocês vão gostar sobre isso aí. A número 4 seria a empatia. Vocês já sabem o que é ser empático. Por favor, pratiquem isso. Eu peço para vocês. O futuro precisa de pessoas empáticas, tá? Que saibam se colocar no lugar do outro, reconhecer a necessidade do outro, ter paciência com o outro, ajudar o outro, porque nós não somos nada sem o outro, né? O que forma a humanidade, o que forma um mundo melhor, o que vai formar é a gente saber cuidar um do outro. E número 5, a capacidade de se relacionar, que eu já falei, não vou ficar repetindo muito, não. Já vou logo para a automotivação. Ô, professora, o que é automotivação? Olha que interessante esse slide aí para vocês verem. Nós temos um gatinho, ele está se olhando no espelho. Falar nisso, vocês sabiam que o ser humano é o único ser capaz de se identificar através de um espelho e que essa habilidade ela é aprendida no decorrer dos anos? Coloca uma criancinha na frente do espelho que ela vai achar estranho, ela não vai se reconhecer de imediato ali. Com o passar dos anos, ela vai, né, adquirindo essa habilidade de se reconhecer através do espelho. Coloca um bicho, um animal na frente do espelho, ele acha que é outra pessoa, ele não se reconhece ali. Mas nós, os únicos, privilegiados, a gente consegue se olhar no espelho. E, gente, no espelho, vocês conseguem olhar dentro dos olhos de vocês. Vocês conseguem enxergar vocês do jeito que vocês são, conseguem enxergar. Tentem olhar no espelho, mesmo nos dias sombrios, nos dias cinzas, olhar para vocês e ver o que vocês têm de bom. Tenta ver o brilho interior que existe em vocês. Tenta pensar em coisas boas, principalmente nessa época de pandemia, que a gente acha que está tudo ruim.
Gente, existem coisas boas também, tá? Existem sim. Tá? Olha para vocês verem o que eu escrevi aí. Construa em seu cérebro imagens daquilo que você quer e não daquilo que você não quer. Não perca tempo com imagens negativas, é difícil. Pergunta se a professora Meire sempre faz isso. Não, é difícil, é aprendizado, mas se eu já soubesse tudo, talvez eu nem precisaria de estar vivendo ainda. É um processo de aprendizado. Eu estou aprendendo, nós estamos aprendendo. Então, vocês vão construir no cérebro de vocês imagens daquilo que você quer. Lembre-se sempre disso. Um gatinho na frente do espelho parecendo um leão. Olha a força que tem o poder do cérebro desse animal aí, que é o que eu quero transmitir para vocês. Que gatinho o quê? Eu tenho a força, eu tenho o olhar, eu tenho o brilho interior de um leão. Eu posso vencer tudo. Tudo que eu quiser vencer. Tá? Passando. Olha essa aí. O que é isso, professora? Ai, sabe aquele dia que vocês levantam? Que preguiça de acordar, de ir trabalhar, ou de ir para a escola. Ah, pelo amor de Deus, não aguento mais. Aí vem aquela coisa assim, eu tenho que ir, eu preciso fazer isso. E isso chama-se automotivação. É aquela força interior que você arruma para te empurrar, para te impulsionar, para fazer aquilo que você deve fazer. Todos os dias levantando com dificuldade, levando o seu dia. No final de semana você vai deitar tranquilamente, colocar a cabeça no travesseiro e falar, dever cumprido. Isso é automotivação. Todo mundo tem o poder da automotivação, basta querer. É só saber o que vocês querem. Defina o que vocês querem. Defina quem vocês são. Defina suas habilidades e suas fraquezas. E trabalhem com isso da melhor forma possível. Ok? Passando. Olha isso aí, pandemia. Fila de consultório de dentista para apertar o aparelho. Meu Deus, um gritando, o outro com cara de que está passando mal, o outro com raiva xingando. Quando você se autoconhece, você se isola dessas interferências externas. Vai por mim, é verdade. Você consegue entrar no mundo seu e, de repente, até falar alguma palavra positiva para essas pessoas aí, que elas com certeza não tiveram um bom dia para estarem com esses semblantes todos aí. Você se autoconhecendo, você bloqueia as influências externas. Você consegue fazer esse exercício. E não deixa nada vir de você. Aliás, você tem até um pouco de pena dessas pessoas. E quem sabe vocês podem passar para eles também, né? Sentar do lado de um desses aí, na hora que abrir uma vaga aí no consultório, o primeiro aí saiu, senta do lado do outro, ele está xingando a atendente, xingando que a médica demorou, xingando. Fala com ele, nossa, será que ela teve um bom dia hoje? Pode ter acontecido alguma coisa com o carro, ela custou chegar. Ninguém faz as coisas assim por querer. Nessa atual situação, assim, dificilmente, eu acredito que as pessoas sempre têm um porquê, né, de serem do jeito que elas são. Ok, gente? Mais uma? Olha para vocês verem o que o Daniel Goleman, esse aí é o estudioso, é um psicólogo, jornalista científico americano, e ele é um estudioso da inteligência emocional. Ele escreveu o seguinte: para o bem ou para o mal, quando as emoções dominam, quando vocês deixem as emoções dominar, o intelecto, o cérebro de vocês, não pode nos conduzir a lugar nenhum. Ou seja, olha para você ver, tem uma mulher nervosa, tem uma mulher muito amorosa, um coraçãozinho, tem uma que está chorando, a outra está preocupada. Se vocês tomarem alguma decisão nesse momento, igual eu já falei anteriormente, não vai dar certo. Não só tomando decisões baseadas somente no coração, e nem só tomando decisões baseadas só na razão. A gente tem que estar em equilíbrio. Isso é inteligência emocional. É um exercício constante que nós devemos fazer para conseguir isso. Não é fácil, mas a gente está tentando, né? Nós estamos aí para isso. Olha essa aí que interessante. A Maíra chegou a tocar alguma coisa sobre isso aí, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre vocês, com vocês, desculpa. Gente, adolescentes principalmente, cuidado, muito cuidado onde está a atenção de vocês.
Sabe por quê? O cérebro de vocês, ele é programado para construir a realidade de acordo com o que você foca, de acordo com o que você presta atenção. Pode estar acontecendo ao seu redor milhões de coisas boas, igual o noticiário que ela falou, que as pessoas abrem a televisão, alguém, né, liga a televisão, só fica vendo notícia que praticamente sai sangue. Eu fico rindo dela, que ela gosta de colocar essa coisa aí. Se a realidade de vocês passar a ser essa, se vocês voltarem a atenção de vocês para isso, vocês vão me desculpar. A vida de vocês vai ser muito ruim, vocês vão ficar deprimidos, vão ficar depressivos, com certeza. Mas por que não focar em coisa? Não é distanciar da realidade. Nós temos que ter um certo também conhecimento do mundo que a gente está vivendo. Não é isso que eu quero dizer. Mas tente focar a atenção de vocês no que realmente importa para melhorar a sua vida. Não sei se vocês estão me entendendo. Tenta focar, dê atenção sim para as coisas negativas, mas não foca nelas não. Se não for nada que você puder resolver, não foca. Se você não puder mudar, não foca. Tente focar em coisas boas, tá bom? Dê valor para os seus pais, dê valor para os amigos, sabe? Dê valor para a natureza. Eu falo sempre que a pandemia tirou da gente muita coisa. Mas se vocês prestarem atenção, ela só tirou o contato com o outro. E esse outro é um outro à parte, é uma pessoa separada da nossa realidade. Mas ela deixou para a gente a nossa família. Ela deixou nosso pai com a gente, nossa mãe. Ela deixou a natureza. Vocês já viram como é que os dias estão lindos? Observe detalhes da natureza, sabe? Se volte para você mesmo, medite, sabe? Se a pandemia tirou de vocês a capacidade de se relacionar socialmente, volte-se para você, volte-se para a sua família, sabe? Conheça mais da sua família, tente ficar bem. Gente, o pensamento da gente é tudo. O pensamento da gente adoece a gente se a gente deixar, não é, Maíra? Acho que é isso que você quis dizer. Ou te cura se você também quiser. Isso parte de quê? Do autoconhecimento. Então, cuidado, olha aí, tem um rapazinho, uma pessoa entrando dentro do cérebro desse carinha aí e colocando, mexendo nas engrenagens lá. Adolescentes, cuidados com a amizade, cuidado com as pessoas que têm má índole, aquelas pessoas que querem levar vocês a fazer o que elas querem, sabe? Vocês estão em um estágio ainda muito vulnerável, né? Vocês ainda estão em formação de personalidade, ainda querendo, né, se encontrar no mundo. Não deixe que essas pessoas ajam de má fé e coloque dentro de vocês pensamentos que não são os verdadeiros de acordo, repito, com a sua realidade. A minha realidade é uma, a de vocês é outra. Quem pode achar a realidade de vocês é somente vocês. 4 dicas para vocês desenvolverem a inteligência emocional. A professora Meire falar é fácil, né? Muito fácil falar, mas como é que eu faço isso? Olha aí, a gente pode começar, né, tentando. A primeira coisa que vocês têm que fazer é ser o melhor amigo de vocês mesmos. Deixa, não, eu estou triste porque meus amigos não estão conversando comigo, todo mundo me isolou no grupo do WhatsApp, eu estou achando que eu fiz alguma coisa. Poxa, que é isso? Quando você se julga, você tenta justificar suas ações, mas na verdade você deveria mesmo avaliá-las e pensar como melhorar. Não, gente. De repente a pessoa teve algum problema, não pôde comunicar, procure fazer alguma coisa por você mesmo. Tá? Não tem nada disso, não. Vocês têm que gostar de vocês mesmos. Vou repetir, senão ninguém vai gostar. Cuidar de si é muito importante. Vocês têm que descobrir formas de criar na própria casa de vocês, já que a gente não pode sair, recursos que vão ajudar vocês na inteligência emocional. Como assim? Vocês podem ler coisas, aprender coisas novas. Isso aí eu acho que ajuda muito, porque a mente, quando ela está parada, sem colocar algum tipo de informação dentro dela, ela começa a pensar bobagens. Então, começa um curso novo, começa a ler alguma coisa, leia um livro, faça uma atividade física, brinque com seu animal, entendeu? Abrace uma árvore, todo mundo acha que eu sou louca, mas eu adoro abraçar a árvore. Eu acho que a energia que vem daí é muito boa, sabe? Vem da terra, sabe? E volta para a terra. Número 3, leve a sério os seus sentimentos e as suas ideias. Muitas pessoas acham que já precisam ter um projeto pronto quando uma situação extrema, tipo, nossa, e agora na pandemia, como é que eu vou fazer? Eu não estava preparado. Gente, a gente
tem que começar a cada dia, recomeçar a cada dia. Se vocês não tinham um plano para essa situação, vocês podem começar agora. Não se perdeu tempo nenhum. Cada dia é um novo recomeço, tá? Se quem não quiser começar hoje, pode começar amanhã a pensar de forma diferente, tá? Mas tem que partir de vocês. Tenha empatia com o próximo, vocês estão vendo que está voltando aí. O que é realmente a inteligência emocional? Em 2 palavras, resumiria para vocês. É se autoconhecer e ter empatia com o próximo. Você se conhecendo, você vai respeitar o próximo, você vai ficar bem, vai respeitar o próximo e vai ajudá-lo. E o próximo vai ajudar outro, que vai formar uma corrente do bem, e que, pelo menos, né, eu, na minha utopia, acho que isso aí ajudaria bastante o mundo no futuro, tá? Finalizando, entender as próprias emoções ajuda vocês, vai ajudar vocês a evitar conflitos e ressentimentos consigo mesmo e com os outros, que é a maior causa hoje em dia de problemas psicológicos. Quando você não está bem, ressentido, você começa a desenvolver doenças, você começa a desenvolver, tudo começa na mente, e depois vocês são capazes até de levar para dentro de vocês mesmos, viu? O que vocês produzem na mente, se vocês deixarem, vai para, para o lado biológico. Atinge, realmente. Olha, eu sempre falo, quem quer adoecer, adoece. Adoece mesmo. Quem não quer adoecer, não adoece. Tá? Então, para fechar aqui, eu vou falar com vocês. Eu não falei tudo, porque eu sei que já está extensa demais a apresentação. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa, tentei falar devagar, porque meu jeito de falar normalmente é um pouco mais rápido. Tá? Tudo que vocês ouviram, eu vou falar de novo, não sou psicóloga, não somos psicólogas, eu me informei, eu li, tá? Conversei com pessoas que entendem do assunto, tá bom? E vou fechar aqui com 2 frases que eu acho que vocês poderiam guardar. Adolescentes, principalmente, o homem que conhece a si próprio, ele nunca vai estar sozinho. Ele vai estar sempre na companhia dele mesmo. E ele sendo companheiro dele mesmo, as outras pessoas virão. Tá? E a outra frase que eu tenho para falar com vocês, tenha conhecimento, gente, dos seus valores. Isso vai ajudar vocês, jovens, que vão ser o futuro desse mundo louco que está aí. Vocês tendo conhecimento dos seus valores, vão ajudar vocês a ter a ideia do que vocês querem para o futuro de vocês. E o que a gente está preocupado aqui hoje, eu, Maíra, a Escola Nilo Maurício, o Estado, é o futuro de vocês com essa pandemia. E é o futuro do sentido de saúde mental, saúde emocional, saúde física, sabe? É isso que a gente quer, tá? Vai passar, mas não vai ser como antes. Tudo do jeito que era antes, vocês podem pensar, não vai ser mais. As mudanças estão aí e vieram para ficar. Bom, aqui muito obrigada a todos, tá? Tenham um bom final de semana e um beijo para todos.